Bom, então a gente, como estamos começando agora o 5º vídeo, né? E no 4º vídeo a gente acabou com permutações, né? Vimos permutações com elementos repetidos. Agora nesse 5º vídeo vamos trabalhar com combinações, que também é bastante importante na análise combinatória. Combinações são agrupamentos onde a ordem dos elementos não é importante. Então, combinações são agrupamentos onde a ordem dos elementos não é importante. Ou seja, não considera-se a ordem na hora de contar as combinações, né? O símbolo das combinações é esse aqui, ó. A gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Ou então esse. Que você lê assim. Você lê combinação. É parecido com arranjo o símbolo, né? Combinação de N elementos. Combinação de N elementos tomados PAP. Então, combinação de N elementos tomados PAP. Bom, o que é que vem a ser a combinação de elementos tomados PAP? É uma situação qualquer em que você dispõe de N elementos para formar grupos com P elementos, sem repetição, ó, sem repetição, não há repetição de elemento, agora com um detalhe, a ordem não importa. A ordem não é importante. Nas combinações, a gente não considera a ordem. Não pode repetir e não considera a ordem. Então, como é que é essa história? Vamos lá. Vamos analisar com muito cuidado, com muito carinho, para entender exatamente como se calculam as combinações. Para isso, eu vou começar com uma pergunta aqui, que é essa. Eu já fiz essa pergunta. Arranjo de 7 elementos tomados 3-3. Arranjo, é isso mesmo, não estou errando não. Arranjo é uma situação em que eu tenho 7 elementos para formar grupos de 3. Quantos arranjos eu consigo formar? 7 vezes 6 vezes 5. 210 arranjos. Essa pergunta já fizemos na aula de hoje, né? Agora, imagine você que eu quero saber isso aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Combinação de 7 elementos tomados 3-3. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: nos arranjos, a ordem é importante. Então, aqui está considerando a ordem. E nas combinações, a ordem não importa. Então, nas combinações, eu não vou conseguir formar 210. Eu vou formar muito menos. Agora, quantas eu vou formar? Vamos entender isso precisamente. Vamos lá. Imagine que os 7 elementos em questão são esses aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Então, eu tenho 7 elementos. A, B, C, D, E, F, G. Eu já disse a vocês que ABC é um dos 210 arranjos que eu posso formar. ABC. Agora, raciocine comigo. ABC é 1. ACB, BCA, BAC, CAB e CBA. O que foi que eu fiz aqui? Usei a permutação. Permutei esses elementos entre si e encontrei 6 permutações. É importante que você entenda que essas 6 permutações estão sendo consideradas aqui. Nesses 210, está contando com essas 6 permutações. Mas qual é o grande segredo? É você entender que eu tenho aqui no quadro, agora, aqui, 6 permutações. Essas 6 permutações são 6 arranjos, mas não são 6 combinações. Aqui, isso aqui tudo é uma combinação só. Porque como na combinação a ordem não importa, ABC ou ACB é uma coisa. BCA, BA6. Isso aqui, como combinação,
é tudo a mesma coisa. Porque na combinação a ordem não é importante. Só importa a natureza. Então, ABC é uma combinação. ABD, sim, é outra. Por que que ABD é outra? Porque tem um elemento diferente. Pronto, ABD é outra. Mas ABC é uma combinação. ACB é a mesma. BCA é a mesma. Então, aqui não tem 6 combinações. Aqui tem 6 arranjos. E uma única combinação. Agora, quando você vem para cá, ABD, vamos lá. ABD, ADB, BAD, BDA, DBA, DAB. Pronto. De novo, o que que eu fiz? Permutei. De novo, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui de novo 6 permutações, 6 arranjos, de novo uma combinação só. O que é que eu tenho aqui então, nesse retângulo grande? 12 arranjos, porém, apenas 2 combinações. Então, na verdade, se eu não tivesse mais o que fazer, eu ia poder ficar aqui fazendo vários exemplos. Até acabar os 210. Os 210 arranjos. Só que quando eu terminasse de escrever aqui 210 arranjos, eu não teria 210 combinações. Porque cada 6 arranjos desse que eu formo é uma combinação só. Olha aí, ó. Cada 6 arranjos é uma combinação. Então, em 210 arranjos, quantas combinações eu vou ter? X. Eu posso usar uma regra de 3 aí, ó. Aí eu vou ter, então, ó, 6x é igual a 210. Então, x é igual a 210 dividido por 6. E 210 dividido por 6 dá 35. 35. Então, com 7 elementos, agrupando eles de 3 em 3, eu não consigo 210 combinações. Eu consigo apenas 35 combinações. Mas, efetivamente, o que eu quero que vocês entendam? Isso aqui, ó. Se você entender isso aqui, pronto, aí é um abraço. Ó, é isso que eu preciso que você entenda, ó. Combinação de 7 e 3 a 3 não é igual a arranjo de 7 e 3 a 3. É exatamente isso sobre 3 fatorial. De onde vem esse 3 fatorial, Caribé? Vem daqui, ó, das permutações, que não contam. Por isso, divide por 3. Então, o que acontece com combinação de 7 e 3 a 3? É o arranjo de 7 e 3 a 3, que é 7 vezes 6 vezes 5, sobre 3 fatorial, que é 3, 2, 1. E aí é essa conta que você faz e que você encontra, ó, 35. 35 combinações. Combinação de 7 e 3 a 3 é igual a 35. Então, o fundamental aqui é você entender essa relação, ó. Combinação de 7 e 3 a 3 é igual a arranjo de 7 e 3 a 3 sobre 3 fatorial. E de uma forma geral e mais ampla, o segredo está em entender que combinação de n elementos tomados P a P, olá, é igual a arranjo de n elementos tomados P a P sobre P fatorial. Aqui é que está o segredo das combinações. Combinação, essa é uma fórmula clássica da análise combinatória. O enunciado diz assim. Ó. Combinação é arranjo sobre permutação. Porque a permutação não conta. Porque a permutação é trocar a ordem. E a permutação não conta nas combinações. Por isso você divide pela permutação. E aí? E aí vamos fazer aqui alguns exemplos? Combinação de 10, 2 a 2. Quanto é?
Combinação de 10, 2 a 2, é arranjo. Lembra quanto é o arranjo? 10 vezes 9. Aí é método prático esse, hein? 10 vezes 9 sobre fatorial de 2. 2 vezes 1. Então basta fazer isso. Ó. 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. Pronto. Dá quanto? Dá 45. Então são 45 combinações. 10 elementos tomados 2 a 2. 45 combinações. Combinação de 8 elementos tomados 4 a 4. Quanto é que é? Usando o método prático, você faz isso, ó. 8, 7, 6, 5 sobre 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5 é a regrinha do arranjo sobre fatorial de 4. 4, aí você já bota logo assim, ó. 8, 7, 6, 5 sobre 4, 3, 2, 1. Já bota logo assim, que já vai simplificar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 6 por 3 dá 2. E aí é o resultado, ó. 70. 70 combinações. São 70 combinações. 8, 4 a 4. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Como é que faz? 10, 3 a 3. Você faz isso, ó. 10, 3 a 3, né? Então é 10, 9, 8 sobre 3, 2, 1. Sobre 3, 2, 1. Aí já simplifica aqui, ó. 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. 120 combinações. Eu acho que você, quando for calcular combinações, deve usar esse método, o método prático. Agora, se quiser usar a fórmula do fatorial, a fórmula é a seguinte. Bota aqui em cima. Por favor. Como combinação é arranjo sobre permutação, né? E como o arranjo tem uma fórmula, fica assim, ó. A fórmula do arranjo, que é n fatorial, sobre n menos p fatorial, que é a fórmula do arranjo. E aí com outro p fatorial aqui. Aí n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Vou escrever de novo aqui, ó. Traz para cá. Traz para esse daqui. Aqui, ó. Combinação de n p a p. Como é que fica? N fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Essa é a fórmula das combinações. Se você quiser usar essa fórmula, você usa. Eu acho que não deve. Acho que é melhor do que usar essa fórmula é você usar o princípio multiplicativo. Agora sempre dividindo por p fatorial. É arranjo ou permutação. Tem a regrinha prática. E é essa regrinha prática que eu estou defendendo que vocês utilizem. A regra prática. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, combinação de 8, 3 a 3. Combinação de 8, 3 a 3. E aí, quanto é que dá? Se eu for usar essa fórmula, vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 3, que é 5 fatorial vezes 3 fatorial. Mas se eu não quiser usar a fórmula, é só você fazer isso, ó. 8, faça isso aqui, ó. 8, aí você pega 8, 7, 6. 3. Tá vendo? 8, 7, 6. E aí sobre 3, 2, 1. Pronto. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 7, 56. 56 o quê? Combinações. São 56 combinações. Combinação de 10. 5 a 5. Quanto é que dá? 10 elementos tomados 5 a 5. Como é que faz? Regra prática. 10, 9, 8, 7, 6. Ó, começa do 10. E aí vai descendo. 5. Escreve 5. 10, 9, 8, 7, 6. Sobre 5, 4, 3, 2, 1. É assim que você calcula a combinação. Aí você vai ter, então, 5 vezes 2, 10.
8 por 4 dá 2. 6 por 3 dá 2. Então, isso vai dar 63 vezes 4. 252. Ó, o resultado. 252 combinações. Bom, vamos agora aos exercícios. Vamos lá. Vamos pegar aí a questão número 1. Vamos ver o que ela diz, a questão número 1. Não, é mais para cima. É não, o contrário. Venha mais um pouquinho. Isso, essa daí. Pronto. Então, essa questão número 1 diz assim, ó. Dispondo-se de 7 frutas distintas, calcule de quantos sabores diferentes pode-se preparar um suco, usando-se, letra A, 3 frutas. Então, eu disponho de 7 frutas. Olha só o exercício, hein? Então, 7 frutas estão à minha disposição. 7 frutas estão à minha disposição. E eu quero fazer um suco com 3 frutas. Então, eu tenho 7 frutas para fazer um suco com 3 frutas. A primeira coisa que você tem que pensar, e tem que começar a pensar isso agora, em todas as questões, é o seguinte: a ordem das frutas importa no suco? Não. Como a ordem não importa, é por isso que é combinação. Porque a ordem não é importante. Então, você vai ter o que aqui, ó? Combinação de 7 tomados 3-3. São 7 frutas para escolher 3. Por isso, combinação de 7 elementos tomados 3-3. Isso vai dar, então, 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Olha aí a regrinha prática, como é moleza. Aí você vai ter combinação de 7, 3-3. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. Aí eu pergunto a vocês, 35 o quê? 35 combinações. Você pode dizer também 35 sucos. Sucos, cada um com 3 frutas. São 35 combinações de 3 frutas. Agora, letra B. Letra B pergunta quantos sucos podemos formar com até 3 frutas. Aí eu tenho 7 frutas disponíveis, mas quero saber quantos sucos podem ser formados com até 3 frutas. Aí com até 3 frutas, o que vai acontecer é o seguinte, bom, aí eu posso fazer um suco com uma fruta só, posso fazer o suco com 2 frutas e posso fazer o suco com 3 frutas. Então eu vou ter, ó, combinação de 7, 1-1, mais combinação de 7, 2-2, mais combinação de 7, 3-3. Eu vou ter suco com uma fruta, suco com 2 frutas, suco com 3 frutas. Combinação de 7, 1-1 é 7. 7, 1-1 é 7. Combinação de 7, 2-2, aí, ó, a regrinha, ó, vai ser 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. E combinação de 7 e 3-3 já fizemos. Aqui em cima é 35. Então, isso vai dar 7, mais, aqui vai dar 6 por 2 dá 3, 7 vezes 3, 21. 7 mais 21, mais 35, que dá 63. Abre mais um pouquinho a imagem, por favor, para pegar aqui.
Então, são 63 sucos que eu posso formar, usando até 3 frutas. Bom, vamos lá para a questão 2. Agora, vamos ver a questão 2. Diz assim, ó. Um professor de matemática dispõe de 7 questões de lógica e 5 questões de geometria. Para fazer uma prova com 3 questões de lógica e 2 de geometria, quantas provas pode o professor fazer? Então, o tal do professor, ele tem à disposição dele 7 questões de lógica e 5 questões de geometria. Ele tem disponíveis. E ele, professor, quer fazer uma prova com 3 questões de lógica e 2 questões de geometria. Quantas provas pode o professor fazer? Bom, ele tem 7 para escolher 3. Preste bem atenção, como a ordem não é importante, porque é uma prova, e a ordem das questões não importa na prova, não vai ser mais fácil ou mais difícil a prova porque você mudou a ordem das questões. Então, você vai ter aqui combinação de 7, 3 a 3. Isso é a quantidade de combinações que você pode fazer na hora de escolher as 3 questões de lógica. E aqui agora, ó, combinação de 5, 2 a 2. Porque eu tenho 5 questões de geometria para escolher 2. Combinação de 7 e 3 a 3, já fizemos hoje, nesse instante. É 7 vezes 6 vezes 5, sobre 3 vezes 2 vezes 1, dá 35. 35 combinações. Combinação de 5, 2 a 2, é 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, vai dar 10. Só que aí tem uma pergunta clássica, velha na análise combinatória, importantíssima, que é um erro muito comum. O pessoal fica na dúvida, o que é que faz agora? Soma ou multiplica? Aí o pessoal fica com essa dúvida, o que eu faço agora? Soma ou multiplico? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Aprenda o seguinte, se eu estou fazendo uma prova com 5 questões, 3 de lógica, 2 de geometria, eu não tenho 35 provas ainda prontas. Nem tenho aqui 10 provas prontas. Então, as provas não estão prontas ainda. A prova só vai ficar pronta quando eu juntar 3 daqui com 2 de lá. Então, se eu tenho 35 combinações possíveis para fazer a parte de lógica, e tenho 10 combinações possíveis para fazer a parte da prova de geometria, cada uma dessa com cada uma de lá é uma prova diferente. Por isso aqui agora, ó, é vezes. Vezes. Então, o que nós vamos ter aqui é 35 vezes 10. 350 provas. Eu posso fazer 350 provas com 3 questões de lógica e 2 de geometria. Aí o pessoal pergunta assim, ô Garibé, e seria mais quando? Bom, seria mais se a pergunta fosse assim, ó. Quantas provas o professor resolveu que vai fazer a prova com 3 questões de lógica ou então com 2 questões de geometria? Separado. Ou vai ter 2 questões de geometria. Quantas provas pode o professor fazer? 35 de lógica e 10 de geometria. Então, eu somaria se as provas aqui já estivessem prontas. Se isso aqui já fosse 35 provas e aqui já fosse 10 provas, aí você soma. Mas se eu estou formando ainda, se eu vou juntar cada uma daqui com cada uma de lá, tem que usar o princípio multiplicativo no final. Né? Lembre-se da questão do suco. Volta aqui para a questão do suco, por favor. Na questão do suco, ó, o
que eu disse assim, quantos sucos eu posso fazer com até 3 frutas? Então, eu posso fazer o suco com uma fruta só, com 2 frutas, com 3 frutas. Aí eu somei. Por que eu somei? Porque quando eu faço combinação de 7 1 a 1, são 7 sucos. Aqui eu estou com o suco pronto já. Ó. São 7 sucos de uma fruta só. Prontos. Aqui são 21 sucos de 2 frutas. E aqui são 35 sucos de 3 frutas. Então aqui os sucos estão prontos já. Ó. São 7 sucos com uma fruta, 21 mais 35, 63. Então nesse caso sim você soma. Né? Agora no caso de cá, voltando para a questão da prova, eu quero fazer a prova com 3 questões de lógica e 2 questões de geometria, na mesma prova. Aí eu tenho que combinar ainda, cada uma daqui com cada uma de lá. Por isso é vezes. É o princípio multiplicativo. Bom, para exemplificar isso melhor, eu quero dar um exemplo para vocês, para poder mostrar a vocês essa coisa de quando é que soma, quando é que multiplica. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu espero com esse exemplo mostrar a você qual é a diferença. Então, traz para aqui. Traz para aqui, para esse exemplo que eu vou dar aqui. Não é nenhuma questão aí do material, não. Vamos imaginar apenas o seguinte. Um grupo com 11 pessoas. Imagine um grupo que tem 11 pessoas. E dessas 11 pessoas, nós temos 6 homens e 5 mulheres. Pronto, 6 homens e 5 mulheres. Um grupo de pessoas tem 11 pessoas, sendo 6 homens e 5 mulheres. Aí, imagine uma pergunta assim. Olha a pergunta. Quantas comissões de 3 pessoas do mesmo sexo podemos formar? Olhe bem para essa pergunta. Quantas comissões de 3 pessoas do mesmo sexo podemos formar? Dispondo de 11 homens e 5 mulheres. Olhe bem essa pergunta. Se não tivesse essa exigência do mesmo sexo, comissões de 3 pessoas, como comissão não importa a ordem, seria a combinação de 11, 3 a 3. Só que tem uma restrição aqui, ó. Tem que ser do mesmo sexo. Se tem que ser do mesmo sexo, o que é que eu avalio? Que ou vão ser 3 homens, ou vão ser 3 mulheres. Porque tem que ser 3 pessoas do mesmo sexo. Então, qual seria a resposta para essa pergunta? A resposta seria combinação de 6, 3 a 3. Ó. Por que 6, 3 a 3? Porque eu tenho 6 homens para escolher 3. Combinação de 5, 3 a 3. 5 mulheres para escolher 3. E aí vem a grande pergunta. Pense na resposta antes de eu dar a resposta. Soma ou multiplica nesse caso? Nesse caso, soma. Porque ou vão ser 3 homens, ou vão ser 3 mulheres. Então, eu teria o seguinte, combinação de 6, 3 a 3, é 6 vezes 5 vezes 4. Sobre 3 vezes 2 vezes 1. Aí 3 vezes 2, 6, corta 5 vezes 4, 20. Abre mais um pouco a imagem para pegar isso aqui. 20. Então, 20 o quê? 20 comissões de homens. Mas estão prontas já essas comissões. Combinação de 5, 3 a 3. É 5 vezes 4 vezes 3, sobre 3 vezes 2 vezes 1, dá 10. 10 comissões de mulheres. Então, eu tenho 20 possibilidades se eu escolher homens, 10 possibilidades de comissão se eu fizer com mulheres. Então, a resposta 30. 30 é o total. Aí você pergunta assim, e seria vezes? Como, Caribé? Seria vezes se a pergunta não fosse essa, fosse outra. Para ser vezes,
A pergunta teria que ser assim: quantas comissões de 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, podemos formar? Olha como é muito diferente. É muito diferente, aí já é outra história. Se fosse quantas comissões de 6 pessoas podemos formar, sendo 3 homens e 3 mulheres, aí seria vezes.